primeiro canto que vem de dentro para fora, que surge assim. Ai, 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 Esse é aquele momento em que eu finjo uma extrema neutralidade, naturalidade de terem me dito que eu sou Júpiter essa noite e que eu estou nesse espaço absolutamente sagrado, sem ser sagrado, profano, dessa cidade, que é o Teatro Oficina, e agradeço imensamente a Ana e todos pelo convite. Eu vou começar falando sobre o céu dessa noite, e para isso eu preciso abrir um software no meu celular que me dá aqui as posições astrológicas do momento de hoje. Aliás, desse nosso momento agora. O que é importante aqui? Sempre que vocês verem a roda de um mapa astral, saibam que a linha do ascendente, ela é a linha do horizonte da Terra naquele momento. E quem ascende, né, o ascendente ele é sempre o horizonte leste, e quem ascende, o signo que está ascendendo no horizonte leste neste momento, é o signo de Sagitário. Né? Isso nos leva a trazer, digamos, para esse momento, essa espécie de sensação de que a gente está numa mistura entre uma aventura e uma experiência. Isso é o signo de Sagitário, ascendendo nesse horizonte leste. Se a gente estivesse lá fora, a gente veria a Lua em Escorpião, um pouco mais acima da linha desse horizonte. Né?
E isso, como a lua cheia se deu ontem, também quer dizer que o sol, ele está ali embaixo. Mas eu já chego ao sol. Antes disso, eu acho que pode ser interessante também dizer que aqui, mais ou menos nessa linha, a gente tem uma conjunção de Júpiter e Urano que aconteceu exata há uns 3 dias atrás e que a última vez que ela tinha acontecido nesse mesmo signo, Touro, foi lá para 1941. Mas não, a gente não está vivendo novamente os anos 40. É só uma outra forma de viver isso, né? E essa conjunção, talvez ela esteja dizendo para muita gente nesse momento uma espécie de determinação de que vai ter que ser o signo de Touro, as questões da Terra, que vão trazer as inovações que a gente precisa, né? E acho que o Selvagem tem absolutamente tudo a ver com isso. E nas vidas mais individuais, talvez vocês estejam sentindo uma espécie de mistura ambígua entre a estagnação e a necessidade de encarar repentinas e novidades, forças de mudanças que devem estar vindo aí nos últimos dias. E eu prometi para Saturno, meu querido José Miguel Wisnik, que eu falaria que Saturno está nesse momento cravado aqui, muito perto do fundo do céu, muito perto do eixo, né, da meia-noite também no mapa astral, né? Saturno, a gente está tendo essa força de que Saturno está nos enraizando nesse momento, né? E o protagonista da nossa noite, o Sol, como eu volto ali, o Sol nesse momento está no signo de Touro, vivendo uma quadratura, né? O Sol está vivendo uma quadratura de Plutão. E talvez por isso também, nesses últimos dias, vocês andem sentindo simultaneamente muito medo dessa potência de sombra, né? Que um canto, por exemplo, como o do Papá, traz como uma força de revelação, né? A quadratura de Sol e Plutão acaba trazendo um momento assim, né? De que a gente vive essa ambiguidade entre a força daquilo que tem que se transformar, morrer, se desfazer, e o que a gente pode se abrir para o Sol de um novo momento, né? Tudo denso e tudo em metamorfose. Quando eu trago o protagonista do Sol, né, o protagonismo do Sol, eu logo acho totalmente fundamental dizer que essa astrologia que a gente nomeia com esses planetas, né, ela é uma astrologia entre muitas. É óbvio que eu estou dizendo, mas a espécie humana fez, né, muitas formas de simbolização e de interpretação cosmogônicas do zodíaco, de zodíacos diferentes. E essa especificamente, ela tem uma relação absolutamente coordenada com a força do Sol. Por que isso é assim, né? Como vocês provavelmente sabem, isso que a gente chama de astrologia no Brasil hoje, né, ou astrologia praticada no Brasil, ela tem uma origem geográfica e histórica que não existe um consenso exato de qual é a datação dos primeiros registros do que é astrologia, né? Você vai ter alguns historiadores que vão dizer que são 6.000 anos, que você tem primeiros objetos que representariam um sistema astrológico. Outros vão dizer 2.000 anos antes de Cristo, né? E esse consenso ele não existe, mas o que a gente sabe como um consenso é a região em que essa astrologia surge, né? Que é basicamente aquela região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, em que é uma mistura ali o Egito, a Mesopotâmia, e depois toda uma confluência do que vai vir a ser o mundo grego e romano, né? Tanto que os planetas eles têm nomes desses deuses, né? E o que importa nisso e qual é a relação disso com o Sol, né? Porque, como vocês devem ter visto em livros de história demasiadamente europeus, né, essa região ela é chamada por um tipo bastante, digamos, europeu, colonialista até, da forma de ver a civilização humana, né? Essa região ela é chamada de o crescente fértil, né? Que é um termo que, embora ele seja muito datado, é uma expressão que eu acho lindíssima, você pensar que há uma região que é chamada de o crescente fértil, porque você tem uma confluência de dois rios, o Tigre e o Eufrates, e uma terra extremamente fértil, e que certamente é né, de um dos berços da agricultura no mundo, mas que
por essa região ter sido essa fundamentação de uma espécie de vida agrícola, né, o sistema astrológico ele está totalmente relacionado às fases do Sol ligadas à agricultura. Isso quer dizer o quê? O signo de Áries, por exemplo, que ele é o primeiro, né, o carneiro, ele é o início da primavera nesse hemisfério, né, no hemisfério norte. E, então, basicamente, todas as imagens que a gente vai ter mais sintéticas sobre esse signo, elas têm a ver com esse momento em que o Sol, por uma relação entre Sol e Terra, ele começa a ter uma inclinação diferente, o calor começa a aparecer e você literalmente tem coisas que brotam da Terra, né? As ervas, a vida, né? Ela começa a retornar. E por isso, por exemplo, o signo de Carneiro ele vai ter a ver com esse primeiro impulso, né? Um Sol em Áries, ele nunca tem a ver com a duração das coisas, mas com esse primeiro ímpeto do retorno da força, né? Da força desse Sol. Funciona didaticamente para você estudar todos os signos, né? Você passar por toda essa roda do zodíaco em termos agrícolas. Acho que isso não cabe hoje aqui, mas como exemplo, a gente também pode pensar, por exemplo, o signo de Gêmeos, ele é o fim da primavera e quase o verão, e isso coincide com uma característica do signo de Gêmeos, que é a dispersão, que a gente pode pensar numa imagem muito simples, um momento em que os insetos, as abelhas, elas polinizam as flores, né? Isso é uma imagem perfeita para o que é o signo de Gêmeos. Você, como uma abelha, as pessoas de Gêmeos, elas pegam as informações de um lado e levam para o outro, né? Criando outros códigos de correspondência. E isso também vai ter a ver com o Sol, né? Depois, por exemplo, a gente pode chegar no signo de Virgem, que é um signo, né, toda a roda do zodíaco ela vai se complexificando, e o signo de Virgem, por sua vez, ele é o fim do outono, começo do verão, estão abrindo o céu sobre Júpiter. E, basicamente, o que isso tem a ver com o signo de Virgem? O fim do verão. É um momento em que a colheita é feita e você... quer dizer, as pessoas elas precisam selecionar os grãos. Então, o signo de Virgem ele vai estar muito associado a esse momento de uma sabedoria de que vai haver o quê? Uma escassez da luz solar e, portanto, é preciso trabalhar num selecionamento do que é que vai ser alimento para esse longo período de inverno, né? E aí, para caber mais eu ainda pensaria em Capricórnio, que é meu signo solar, que, sendo o primeiro signo do inverno, é aquele momento que se sabe que a Terra não vai dar nada. Então, Capricórnio faz o quê? Trabalha pelas estruturas, né? Capricórnio tem que quase criar as regras de um funcionamento para que seja possível sobreviver a esse inverno e chegar de novo a primazia de Áries, né? Então, como vocês provavelmente espero tenham entendido dessa parte da minha fala, o Sol ele realmente tem uma figuração central, não só enquanto planeta, mas na estruturação do zodíaco, né, dessa astrologia, né? E, além disso, quando a gente vai falar em termos de interpretação dentro de astrologia, o Sol, com o passar do tempo, né, e como vocês sabem, a astrologia ela foi uma prática expulsa do mundo universitário, né, há muitos séculos, e isso fez com que a astrologia tenha dois grandes problemas que sempre me apaixonam nela. Num primeiro lugar, uma falta de legitimidade universitária, acadêmica, intelectual, que vai dar nas mais diversas discussões de pseudociências, etc., etc., etc. Mas isso também deu para a astrologia uma liberdade e uma autonomia maravilhosas. E que, então, você vai ter astrólogos que estão sempre fundamentando essa prática como a primeira pessoa que a estivesse fazendo. O gênero mais comum de texto nos livros de astrologia são os manuais. E isso por quê? Porque você tem sempre que começar de novo. Um astrólogo ele nunca fala, embora, óbvio, né, existam escolas, trocas, um astrólogo está sempre falando como a primeira pessoa que está buscando uma legitimidade para aquela prática que ele estuda, ensina, aprende, né?
E isso também faz com que você vá ter versões muito próximas, mas às vezes muito distintas sobre uma mesma coisa, né? E então, por exemplo, quando a gente pensa no Sol astrológico, é como se a gente fosse ter muitos textos, sobretudo de uma astrologia medieval, em que o Sol ele vai estar muito associado a figuras de poder. E nessas figuras de poder, por exemplo, a figura do rei, né? Ou um grande senhor, dono de terras, né? É toda uma noção de sujeito que a gente ela é anterior, né? À noção que a gente vai ter. Então você vai ter análises, digamos assim, do que é o Sol, muito mais pensando num sistema comum que, se, por exemplo, se algo acontece no céu que fere o Sol, feria o rei. Se fere o rei, todo o nosso sistema desaba. Então, isso é problemático, né? Ou não, né? A revolução. Mas, e aí até, né, como vocês sabem, existe muito essa associação até na figura, por exemplo, do Luís XIV, né, do Rei Sol, e que isso vai ganhando esse protagonismo. E é muito interessante como, quando há uma passagem para a modernidade, né, a astrologia acompanha essa passagem no sentido de que o Sol ele deixa de ser um protagonista de sistemas maiores e ele vai ser aplicado com o quê? Com a noção de indivíduo. O Sol ele vai virar totalmente a espécie, digamos assim, de código, formato do que seria o ser, né? E aí, quando, sobretudo no século XX, né, aparece toda uma aproximação da astrologia e da psicologia, e que, basicamente, acho que a astrologia não teria sobrevivido se não fossem os psicólogos no século XX terem se interessado por ela. Talvez ela tivesse sobrevivido por escolas místicas, né? Mas não teria sido da mesma maneira, né? Essa figura dessa força da energia solar, ela vai ganhando um caráter de ser o indivíduo, né? Tanto que vocês sabem, se me perguntam qual é o meu signo, a minha resposta imediata é o meu signo solar. Meu signo solar é Capricórnio, eu sou capricorniana. Mas já volto a isso. Mas, com isso, é quase como se a figura do Sol ela fosse ter, nos manuais de astrologia do século XX, né, chamados muitas vezes de astrologia moderna, pelos astrólogos tradicionais, você vai ter, basicamente, 3 visões sobre o que o Sol significa dentro do sistema astrológico, ou melhor, dentro do mapa de cada indivíduo, né? E essas 3 visões, elas não necessariamente são antagônicas, mas muitas vezes elas são díspares, né? Em que sentido? Quais são elas, né? Basicamente, deixa eu pegar minha cola aqui para eu não me esquecer, mas basicamente é quase como se por trás dessas visões existissem os pressupostos desses astrólogos sobre o que é o indivíduo. O que eu quero dizer? Uma primeira noção de que o Sol seria o ser, um ser em essência. Então, por exemplo, eu sou capricorniana, nasci velha e ranzinza, né? Isso seria uma visão do Sol enquanto uma figura de essência. Uma outra visão muito usada, sobretudo pela psicologia junguiana, seria a ideia de que o Sol é um herói. O caminho do herói, toda a noção do Campbell de que você vai ter que trilhar na tua vida uma autodescoberta, né? E que o Sol ele seria uma espécie de conquista desse sujeito. Além de que eu acho essa ideia bastante imperialista, né, de você imaginar que você tem que o sujeito teria um protagonismo dessa ordem, de fazer as escolhas prevalecerem sempre na direção de si, né? Ela, ao mesmo tempo, é uma ideia interessante, porque é como se o Sol, num mapa, ele pudesse falar de caráteres, né? E o que eu quero dizer? Você pode ter um caráter, se você tiver um Sol de casa 5 no signo de Touro, é possível que você tenha um caráter mais macunaímico, assim, do que se você tiver um Sol na casa 10, e que daí é possível que seu caráter seja parecido com o do Mick Jagger, né? E então o Sol ele também tem essa força de representação no mapa, né?
E existe também uma terceira visão muito comum nos livros de astrologia do século XX, de que o Sol ele seria uma espécie de devir, no sentido de algo que uma pessoa busca e não busca, né? E, nesse sentido, um transformar-se. E talvez o único consenso que exista em todos os livros de astrologia que eu conheço, né, pelo menos, sobre o que é o caráter solar, é de que ele é o núcleo de energia. E que ele, sendo esse núcleo de energia, é ele que transmite, né, toda a força para esse sistema. Só que talvez aí, né, a coisa mais importante de todas seja entender o que a Catarina falou, em palavras melhores do que as minhas no vídeo, de que é um ponto. É como se o Sol ele nos lembrasse, também no nosso mapa astral, de que ele é um ponto interrelacionado com uma série de coisas. E que quando a gente responde, qual é o seu signo? Meu signo é o meu Sol, meu signo é Capricórnio. Isso seria quase que um erro, porque, na verdade, o teu signo é todo o teu mapa. O teu signo é, por exemplo, um Sol em Capricórnio com um ascendente em Peixes, mas uma cestilha entre o Sol e esse ascendente, e que seria algo, se eu fosse nomeando, né, todo um mapa, todo o meu mapa, todo o mapa de alguém aqui, seria um texto que ele daria 30, 50 páginas de referências em texto. E o que é mágico nesse sistema que eu estudo há muitos anos é a concisão desse código. E o Sol ele é o centro da concisão desse código. É uma imagem que você consegue desdobrar a partir dessa força de coesão simbólica, né? E o Sol irradia, né? É ele que determina como as outras coisas se ligam ao redor, né? E como eu imagino que meu tempo já tenha passado, eu vou passar o microfone para a Terra, que é justamente o protagonista. Obrigado, Júlia. Boa noite. Obrigado, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu lembro que uma vez eu estava preparando uma aula, né, sou professor, sobre mudança climática, e eu entrei na página do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que tinha uma figura, um texto que poderia ter sido escrito por um dos meus escritores preferidos, que é o Jorge Luiz Borges, que eles diziam que a quantidade de corpos celestes no universo ela seria equivalente à quantidade de grãos de areia que existem no nosso planeta. É uma coisa até difícil de a gente estimar e calcular. E eu digo isso por quê? Porque o Sol é fundamental para nós, ele é uma estrela super importante, mas ele é uma estrela que está perdida numa imensidão que é incalculável e que para nós é difícil de dimensionar. Mas eu queria propor um exercício de imaginação para começar um pouco o que eu queria falar hoje para vocês. Eu proponho a vocês que imaginem uma colina muito comprida e muito longa, não muito alta, coberta por uma vegetação de campina, e dessa colina, por estar num lugar mais alto, a gente vê brotar uma série de nascentes que vão dar origem a pequenos córregos, e porque essa colina ela tem um declive mais ou menos acentuado, esses córregos vão nascer com pequenas cachoeiras, e essas cachoeiras elas vão alimentando, elas vão descendo, encosta abaixo, vão se encorpando, vão se juntando a outros córregos, até que elas se encontram a um córrego maior, mais caudaloso, que vai formar uma grande planície aluvial, uma área plana, uma espécie de pântano, cheio de pássaros e de outros animais, que vai desaguar num rio meandrante, que corre bastante lento, né? E também cheio de vida. Essa colina é a Avenida Paulista. E esses córregos são os córregos que nascem na Avenida Paulista e desaguam, por exemplo, em direção à bacia do Rio Tietê. Um desses córregos está aqui do lado, que é o Rio Bexiga, que desaguavam aqui no Itororó, na Avenida 9 de Julho, né? E depois no Anhangabaú, se juntavam à Várzea do Carmo, onde está hoje o bairro do Brás, e quem vai para o pátio do colégio, do alto daquela colina vê aquela planície extensa, né? Que vai em direção à zona leste da nossa cidade, São Paulo, e que depois vai cair no Rio
Tietê, que hoje é um rio que está canalizado, mas que é um rio rebelde, né? Ele se recusa a ocupar esse canal. Periodicamente ele transborda, ele alaga, né? Mas eu imagino a várzea do Tietê como um lugar maravilhoso, cheio de vida, né? Bairros como a Penha, a Freguesia do Ó, que são essas colinas localizadas. A Penha está localizada junto à foz do rio Aricanduva, né? Quando ele se encontrava com o rio Tietê. E devia ser um lugar cheio de vida selvagem, né? Então, por que eu estou falando essas coisas? Porque eu sou um arqueólogo, né? E eu acho que a arqueologia tem uma coisa que é fantástica, que é essa capacidade de nos poder visualizar maneiras pelas quais a vida se desenvolveu no passado, mas mais do que isso, ela também nos ajuda a pensar sobre possibilidades de vida no futuro também. E uma coisa que é muito bacana nesse negócio de fazer arqueologia é essa possibilidade de viajar no tempo, né? Acho que toda arqueóloga e todo arqueólogo, quando olha para um lugar, qualquer lugar, não está olhando apenas para aquela configuração que se apresenta para nós naquele momento no presente, mas tenta imaginar como as várias dimensões físicas e acho que também espirituais que aquele lugar teve no passado e possibilidades para o futuro, para que esses lugares se tornem de novo, né, habitáveis, agradáveis e bons de se viver. Se a gente continuar com essa viagem, com essa imaginação, né, com essa viagem pelo tempo assim, e fôssemos em direção ao nascer do sol, né, em direção leste, a gente ia chegar no topo da Serra do Mar. E se a gente chegasse no topo da Serra do Mar há 18 mil anos atrás, a gente não ia ver o mar. A gente ia ver a gente não ia ver os mangues lá de Cubatão, a gente ia ver uma grande planície e o mar ia estar a dezenas de quilômetros de distância. E por que a gente não ia ver o mar há 18 mil anos atrás? Porque 18 mil anos atrás a temperatura do planeta ela estava mais ou menos 6 graus abaixo do que ela está no presente. E uma boa parte da água que evaporava todo ano, quando ela caía de novo, quando ela voltava para o planeta, uma parte dessa água caía sob a forma de chuva, mas uma boa parte dela caía sob a forma de neve. E essa neve ela ficava aprisionada em grandes geleiras que ocupavam o nosso planeta. A última grande glaciação, que nós chamamos de glaciação, ela teve o seu apogeu entre 20 mil e 18 mil anos atrás. Então, 18 mil anos atrás, a gente não ia ver no alto da Serra do Mar, a gente não ia ver o mar ia estar muito mais distante, mas se a gente viajasse para o norte do nosso continente, porque hoje o Canadá, a gente ia encontrar uma massa de gelo de 3 quilômetros de altura, que cobria basicamente o que é hoje todo o território canadense. Havia 2 grandes geleiras que cobriam o que é hoje o Canadá, e essas geleiras começaram a derreter a partir de mais ou menos 18 mil anos atrás. A gente sabe, isso vem de estudos feitos por outras ciências, né, pelas ciências atmosféricas e pelas ciências da Terra, que pelo menos nos últimos 2 milhões de anos, o nosso planeta passou por esses períodos de esfriamento e aquecimento. E esses períodos de esfriamento e aquecimento têm a ver com o quê? Com a variação da órbita do nosso planeta com relação ao Sol. Variações muito sutis, que têm a ver com o eixo da órbita, com a distância, né, da elipse que a órbita da Terra forma com relação ao Sol, mas que foram fortes o suficiente para promover essas mudanças tão radicais, que modificavam radicalmente as paisagens que compunham o planeta no passado. E é por essa razão que algumas pessoas, alguns cientistas notáveis, nós vivemos hoje numa época mais quente, naturalmente mais quente, chamada de Holoceno, né? Existe todo um debate, talvez nós estejamos entrando hoje numa nova época geológica, conhecida como Antropoceno. Não vou falar muito sobre isso aqui hoje. Mas eu lembro quando essa conversa começou, né, sobre mudança climática, algumas décadas atrás, alguns cientistas notáveis, como, por exemplo, o professor Aziz Absaber, que é uma figura tão importante aqui para quem passa pela Universidade de São Paulo, ele não aceitava a ideia de aquecimento global, porque ele dizia que a tendência natural do planeta seria de esfriamento. Nos últimos 2 milhões de anos, a gente teve episódios, eu vou chamar de curtos aqui, mas eles são longos, são de milhares de anos, de 10, 15 mil anos mais quentes, e episódios muito mais longos, intervalos muito mais longos, muito mais frios. No entanto, a ação de uma parte da nossa espécie sobre os ciclos cósmicos tem sido tão forte hoje em dia
e pode parecer pretensioso isso, até arrogante, que talvez ela esteja interferindo nesse ciclo natural. Se era para as coisas estarem esfriando agora, talvez elas estejam aquecendo por causa do estilo de vida de uma parte da população humana que habita o nosso planeta. Mas, de qualquer modo, o que é interessante? A gente... como é que eu sei, né? Como é que eu posso falar sobre essas coisas para você? Na verdade, né? Estou trazendo aqui uma visão muito genérica, né? Porque a gente tem um registro desses processos de mudança climáticas que estão armazenados no solo. O solo, para quem trabalha com a história da nossa espécie no planeta, para quem trabalha com a história do planeta, ele é um registro. A gente pode tratar o solo como uma espécie de biblioteca. E por que o solo é interessante? Porque, apesar dele estar na Terra, né, estar associado à Terra, o solo ele tem que ser visto como uma matriz. Ele tem componentes que são naturais, que têm a ver com a dissolução das rochas, né, com o seu processo de formação natural, mas ele também é um registro muito importante de atividades humanas que aconteceram no passado. E eu tenho passado, dos últimos 35 anos da minha vida, tenho passado inúmeras horas dentro de buracos, né, literalmente, né, faz parte da minha... A minha ida às bibliotecas tem a ver com esse trabalho para tentar entender um pouco desse registro que está contido nos depósitos de solo. E o que a gente pode falar? Eu queria falar algumas coisas sobre isso que tem a ver com a nossa vida aqui no Brasil e aqui em São Paulo. A primeira delas é que, parece meio óbvio que eu vou falar para vocês, mas é importante repetir, é que a gente vive num país tropical, né? E uma característica dos trópicos é o excesso de vida, a abundância de vida, né? E essa abundância de vida que caracteriza a vida nos trópicos tem a ver com o quê? Com a presença do sol. Os trópicos recebem mais insolação do que outros lugares do planeta. A vida aqui ela é mais intrépida, né? A vida nos trópicos, por vivemos nos trópicos e não temos épocas de ano que são mais frias, né? Épocas de inverno, pensando um pouco no que a Júlia falou, ciclos, né? Onde a vida desaparece ou ela dá uma adormecida. Isso não acontece aqui nas regiões tropicais. A vida brota, né, incansavelmente durante todo o ano. E uma característica da vida nos trópicos é a competição pela luz. As plantas que vivem em regiões tropicais, elas, eu não sei se competição é uma palavra que não é a melhor para se usar nessa conversa aqui, mas o acesso à luminosidade, à luz, ela é muito importante. E é por isso que nós temos em regiões tropicais florestas exuberantes, e às vezes muito altas, com copas muito altas, porque essas árvores, elas estão buscando o acesso à luz. Isso, o que é interessante? Nós sabemos hoje que essas florestas tropicais, apesar da grande exuberância de vida e da grande diversidade, em muitos casos, as condições naturais dessas florestas são de solos que não são muito férteis. E é por isso que, quando a gente destrói a floresta, em muitos casos, existem ocasiões onde a floresta não consegue voltar. Naturalmente, ela demoraria muito tempo para conseguir rebrotar naqueles locais, porque a base, o solo onde elas crescem, não tem tantos nutrientes assim. Na verdade, as florestas tropicais são maravilhosas, porque elas são um sistema quase que fechado, né? Elas se alimentam do próprio detrito que elas produzem. A reciclagem de nutrientes, através dos fungos, das micorrizas, ela é quase que perfeita, é um ciclo quase fechado. O que acontece, no entanto, tem um tipo de solo que é característico aqui, das regiões tropicais do Brasil e da Amazônia, principalmente, que é um solo que é ultra fértil. Ele é super produtivo, ele mantém a estabilidade dele ao longo de muitas décadas, e nós sabemos hoje que esses solos foram produzidos pelos povos da floresta, pelos povos indígenas que vivem na Amazônia há pelo menos 13 mil anos atrás. Esse tipo de terra, de solo, é conhecido como terra preta. E eu tenho, uma vez mais, estudado muito esse tipo de solo ao longo dos milênios. Fui formado ao longo dos milênios, não sou tão velho assim, ao longo das décadas, né? A experiência de estar dentro de uma escavação de um solo de terra preta de 5 mil anos pode trazer um pouco esse tipo de consequência. E o que nós sabemos hoje? E essa questão das terras pretas ela é muito interessante, por quê? Porque, como eu falei, normalmente na agricultura de larga escala, tropical, né, a tal da agricultura de precisão, o agronegócio, ele depende muito de um sistema de produção
que é dependente, uma vez mais, de um insumo muito grande de pesticida, de nutriente, né? Essa agricultura ela traz resultados, por um lado, que são impressionantes, mas ela está ligada a um ciclo, né, que tem a ver com a indústria do petróleo, petroquímica, financiarização, que é um ciclo que é muito, apesar de parecer complexo, tem uma base que é muito frágil. E esses solos, essas terras pretas, ao contrário, eles são solos que não perdem a fertilidade. Eles podem ser cultivados continuamente ao longo de décadas ou até séculos. E isso é um problema para a ciência tradicional tentar entender. Porque a gente tem várias experiências que foram feitas por colegas agrônomas e agrônomos, né, usando serragem, titica de galinha, né, misturando isso, jogando no solo, tentando enriquecer o solo, e de fato o solo fica mais fértil depois de 2 ou 3 anos, mas aquela fertilidade toda se esvai. Existe um mistério, que eu acho que não é não tão misterioso assim, na verdade, né, com relação à formação dessas terras pretas, que a agronomia tradicional, que está muito ligada a essa ideia de produtividade do solo, não consegue explicar. E o que eu acho, né, na minha humilde opinião, sobre esse processo de formação de terra preta? O que são essas terras pretas? São composteiras, né? Isso é compostagem, é carvão queimado a temperatura relativamente baixa, é resto de comida colocado no fundo das casas, mas inicialmente é muito importante, sem o objetivo de aprimorar o solo. Essa lógica de olhar para esses solos muito férteis e tentar replicá-los para tentar resolver um problema, um suposto problema de escassez no solo, é uma lógica que está levando à destruição do planeta, porque vê a natureza como um objeto, né, que é passível de aprimoramento a partir de uma lógica que, em última análise, está ligada ao lucro, né? E, na verdade, o que a gente vê nessas terras pretas, as mais antigas, pelo menos, elas eram os fundos das casas, elas eram os quintais das casas. As pessoas não plantavam em cima delas, deviam plantar alguma pimenta mais nervosa ali, né? Um tabaco mais poderoso, mas essa ideia de que esses solos foram formados deliberadamente para criar áreas de cultivo intensivo não tem nenhuma base empírica. Uma vez mais, o que a gente vê é que esses locais eram locais de habitação. E mais do que isso, é uma coisa muito interessante, essas terras pretas só existem por quê? Porque elas são uma matriz. Elas têm os elementos físicos que compõem o solo, mas tem muito resto de comida, né? Osso de peixe, carvão que era colocado ali, e o componente fundamental, que é a cerâmica. A cerâmica, que é uma coisa, né? A cerâmica arqueológica, essas cerâmicas muito antigas aqui do Brasil, né? As cerâmicas mais antigas das Américas foram produzidas aqui no Brasil, elas têm na região de Santarém, no Baixo Amazonas, há pelo menos 7.000 anos atrás. E essa combinação de cerâmica com terra, com resto de comida, que dava esse esqueleto, né, essa estrutura que mantém a estabilidade desses solos. Eu me lembro de uma história que eu sempre conto. Há 25 anos atrás, eu estava fazendo uma escavação numa comunidade lá no Amazonas, chamada Lago do Limão. E a gente passou um mês trabalhando ali, escavando, era um pomar maravilhoso de terra preta, né? E no final do trabalho de campo, eu pedi para fazer uma reunião com a comunidade para explicar o que a gente estava fazendo, né, os resultados que a gente estava obtendo, por que a gente estava fazendo. Nós éramos 30 pessoas, numa comunidade de mais ou menos 600 pessoas, portanto, 5% a mais da população da comunidade cresceu por causa daquele trabalho. E o seu Oswaldo, que era o proprietário daquela terra, ele falou, né, depois que a gente fez essa conversa, essa reunião, ele falou, isso é muito interessante, mas eu queria que vocês fossem embora. Eu não quero que vocês... Mas eu falei, por que, seu Oswaldo, ele falou, vocês estão cavando muito buraco, estão mexendo muito com a minha terra, eu não quero mais que vocês, eu não sei por que vocês estão fazendo isso. E eu quero até fazer um parênteses rápido aqui, porque a gente naturaliza essas coisas como se, né, todo mundo soubesse que fosse arqueologia e fosse a coisa mais natural do mundo que 30 pessoas apareçam um dia no seu quintal para ficar medindo, cavando buraco, coletando as amostras, essas coisas todas. E ele falou, vocês estão mexendo muito com a terra, né? E eu falei para ele, sim, mas a gente está colocando de volta a terra. E ele me disse, mas vocês estão colocando a terra de volta sem a cerâmica. E a terra sem a cerâmica, o que vai acontecer? No ano que vem, quando chegar o verão, a terra vai rachar. E ela vai perder a força que ela tem. E isso foi uma aula fantástica que ele me deu. A gente foi embora, obviamente, né? Mas, porque, na verdade, esses solos só existem nessa força, nessa potência que eles têm hoje em dia, porque eles são esse amálgama, eles são essa matriz que junta essas cerâmicas que representam esse conhecimento ancestral que é tão importante com essa presença na natureza. E isso me leva
para o final aqui dessa minha conversa, né? Eu acho que comecei falando um pouco sobre passado e futuro. Eu acho, mais do que acho, né? Eu tenho a convicção de que a gente está vivendo num momento dramático e crucial da história da nossa espécie. Nós somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta. Isso nunca aconteceu antes. E quando eu falo a gente, é sacanagem, porque não somos todos nós, mas uma parcela da nossa espécie está interferindo de uma maneira tão dramática e tão radical que algumas pessoas falam que, por exemplo, pensando na região amazônica onde eu trabalho, que a gente possa estar chegando a um ponto de não retorno. Essa ideia é uma ideia que é meio forte, meio dramática, mas acho que ela é uma ideia real mesmo, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a região que está localizada ao sul da bacia amazônica, o que sobrou de floresta hoje em dia, no arco do desmatamento, são as terras indígenas e as terras protegidas, as unidades de conservação. Eu sempre acredito que a gente vai... Eu sempre gosto de olhar para o copo meio cheio, assim, né? Eu sou ariano, então eu tenho seguindo a sua conversa. Então a gente sempre acha que a gente vai conseguir arrumar um jeito de resolver essa confusão. Mas e por que eu acho isso? Porque eu volto ao que eu falei logo no começo aqui. Porque eu consigo imaginar, e não acho que isso seja um privilégio meu por ser arqueólogo, acho que esse tipo de imaginação deve estar aberta para todo mundo. Eu acho que a gente tem que tentar desenvolver essa capacidade de imaginar esses passados interessantes que já existiram, de olhar criticamente para o tempo que a gente vive hoje em dia e usar esse repertório de referências para imaginar futuros que sejam possíveis também, né? Não adianta a gente querer achar que a gente vai para Marte, que nem o Elon Musk vai, né, e vai morrer em Marte, né? A gente só tem esse planeta, e é aqui que a gente vai ter que viver, e a gente tem que encontrar, e a gente tem as ferramentas para fazer isso, maneiras melhores, né, de formar novos solos e deixar um rastro mais interessante, um risco mais interessante para quem vier no futuro. Obrigado. Saturno tem microfone. Obrigado. Junto com o meu agradecimento pelo convite, eu quero agradecer também o fato de esse encontro ter sido pensado como um alinhamento e que a gente esteja aqui na trilha do recado. Os recados que apontam para o Sol, mas que o Sol se irradia por eles, até o transsaturnino, a dimensão transsaturnina, né, que está ali. Eu estou falando já de um conto de Guimarães Rosa que contém, de maneira nem sempre explícita, mas inscrita nele, essa conversa toda que estamos tendo. Eu acabei de sentir, pelo que o Eduardo dizia, que a obra de Guimarães Rosa é inseparável do cerrado, é inseparável desse bioma. Ela é uma expressão maravilhosa daquela extraordinária biodiversidade que Guimarães Rosa transforma numa biodiversidade linguística e poética. Especialmente, talvez, em tudo que ele escreveu, mas especialmente no livro Corpo de Baile, que na sua primeira edição tinha como centro o conto O Recado do Morro, que são 7 novelas que gravitam em torno desse conto e que são diferentes expressões deste mundo do qual sai vida, e é ali geografia física e geografia humana, que se expressa justamente em recados, ou seja, mensagens que não estão ali simplesmente para se completarem quando elas passam de alguém para outro, mas que elas estão ali para passar de alguém para outro, e outrem, e outrem, e mais outro, né? A história do conto é a história de uma viagem em que alguns personagens, digamos, da elite sertaneja, levam
um naturalista escandinavo para conhecer o sertão. Mas, ao longo dessa viagem, eles vão topando com recadeiros, que são figuras que surgem e dizem. O primeiro deles, que é o Saturnino, e que está próximo justamente de uma fazenda do seu José Saturnino, se chama Gorgulho, e vive há 30 anos, tempo do ciclo de Saturno, numa gruta, dessas grutas mineiras e do mundo do cerrado, porque eu aprendi certa vez que é um relevo kárstico, né, de calcário. O próprio conto diz a certa altura, tudo calcário, que é uma rocha extraordinariamente plástica, que faz com que ela seja entranhada pelas águas, e ela tem uma dimensão visível e a dimensão invisível dos rios subterrâneos, das cavernas, das grutas e sumidouros, nos quais, se jogar uma pedra, não se ouvirá onde ela caiu. Assim como certos rios que, vamos dizer, correm, né, riachos na superfície, de repente caem num sorvedouro e, num tardo gorgolo musical, desaparecem e vão surgir depois do morro lá adiante, rebrotando desengolidos, diz o texto, num bilo-bilo fácil, né, no filme de um riachinho. Estou fazendo questão de dizer essas palavras, inclusive, né, diz o Guimarães Rosa, o texto, que a terra que engole a água, essa água engolida pela terra, né, tinha um nome gentil, né, um nome indígena que é de Anhanhonhacanhuva, Anhanhonhacanhuva, que é uma palavra mântrica, né, que podemos aprender e tê-las como esse sorvedouro de algo que mergulha e depois reaparece. Tudo isso é Gorgulho, o mundo de Gorgulho, que vive dentro da gruta. É ele que sai a caminho andando e encontra a comitiva, para quem ele diz, apontando para o Morro da Garça, que é um morro que está numa espécie de centro geodésico de Minas Gerais e que tem a forma escalena de uma pirâmide, ele diz que o morro está falando, que o morro está dizendo coisas, e dessas coisas ele diz palavras que não parecem inteligíveis, num primeiro momento são enigmáticas, mas falam em luta e morte, em alguma coisa que está entre a luta e a festa. E aqueles que viajam não sabem bem o que tudo aquilo diz, e continuam viajando, e lá adiante encontram um outro recadeiro, que é, dessa vez, o Catraz, que é irmão do Gorgulho. Eu não vou entrar em detalhes, porque nós só podemos aqui a trilha do recado propriamente dito. O Catraz tinha ouvido o irmão contar, e conta de novo o recado. Dessa vez ele conta, e cada um conta do seu jeito, e quando conta do seu jeito, altera o recado a seu modo, imprime ao recado uma outra inflexão, digamos. E o que caracteriza o Catraz é que ele é um fantasioso, ele é um inventor, uma espécie de Leonardo da Vinci sertanejo, que ele tem um projeto de um aeroplane, um avião que voaria uma carroça puxada por urubus, com uma vara que poria na frente deles uma carniça, de maneira que eles, procurando a carniça, levantam voo e carregam com isso o aeroplane. Assim como ele inventou um carro que anda sem motor, porque vai no declive, na rampa, e aproveita a inclinação. Este é o segundo recadeiro. O terceiro é um menino chamado João Zezinho, que ouve essa história e quer entender o que é aquilo tudo, que continua pouco explicado. O desejo do menino é transformar aquilo em linguagem, saber como se entende, como se pensa isso que está sendo narrado. E ele, então, não encontra a quem contar essa história, ele como criança que é, senão para um outro personagem, que é o quarto recadeiro, chamado Geg,
que é um bobo, dizia-se no próprio texto, como aquele que não sabe bem das coisas, não sabe bem do que é, e ele é extremamente favoroso. Ele vive fazendo o bem, consertando cercas, levando um doce numa fazenda e levando recados. Mas justamente ao levar recados, ele leva recados de tal modo, ele sempre leva recados, que ele leva o mesmo recado que ele já levou para outra pessoa, ele vai espalhando recados, né, e vai se confundindo no caminho, inclusive, porque às vezes ele vai por um caminho, quando voltou, as galinhas que estavam ciscando aqui estão lá, e aí o caminho muda, ele vai para outro lugar. É esse que está no centro dos recados, o quarto recadeiro, é esse que ouve do menino. A história, tal como o menino procura explicar para ele, né, o que é tudo aquilo que estava sendo contado. O Geg, por sua vez, conta para como direi, um eremita visionário que antecipa o fim do mundo, que anuncia o fim do mundo. E que quando ouve aquela história de luta e morte, com tambores e guerra e festa, entende que o fim do mundo finalmente chegou e que esse é o aviso, e sai para avisar no arraial, na pequena cidade, que todos se preparem para que o mundo, para que economize tempo, porque se convertam rapidamente diante da iminência do fim do mundo, e é este o recado na versão dele agora, né? Ele, curiosamente, quando ele se imbui disso, ele chama o Geg e diz: vamos juntos, vamos pegar o mundo pelas alças. E o Geg diz: não, eu tenho que levar um doce ali numa fazenda. Isso é maravilhoso em matéria de que cada um sabe qual é o seu recado. Muito bem. Esse recado do nome Domini, né, apocalíptico, ele é ouvido por um outro maluquinho local no arraial, que se imagina rico. Ele acredita que a sua fortuna só aumenta. E ele vai escrevendo nas paredes contas sempre de somar. E vai percebendo que as contas, se ele somar sempre com o número 99999, elas rendem mais. E ele é rico desta profusão, né, que está sob seu poder. E é ele que agora dá o recado à sua maneira. E dá o recado dizendo: esse negócio de fim do mundo é coisa de pobre. Eu estou aqui para anunciar esse recado de outra maneira. Ele é o sexto recadeiro, e o sétimo é o cantador local, que ouve aquilo e compõe uma canção. E essa canção é cantada numa festa de lua cheia, em que ela se revela, que a canção é o recado. Esse recado, ele é o recado para o guia estradeiro chamado Pedro Orósio, que de certo modo é a terra e a viagem, o recado é ele, né? E ele, quer dizer, o viajante, o guia estradeiro, de certo modo ele é a terra e Mercúrio, a estabilidade e o movimento, e é ele que tem que receber o recado. Se ele não souber ouvir o recado, ele não sabe que ele está sendo vítima de uma emboscada, e portanto que ele vive vamos dizer, de saber ouvir o símbolo, né? Se ele não ouvir a canção, que a canção, afinal, vem para ele, isto significa a sua aniquilação. Mas dito isso tudo, eu remeto vocês ao conto propriamente dito. E para nós hoje aqui, nesse alinhamento, eu só quero dizer o seguinte: Guimarães Rosa cifrou nessa viagem, nesses 7 recadeiros, os 7 planetas que estão implicados nele.
Aliás, ele dá essa indicação muito matreiramente, porque ele diz, a certa altura, que a viagem parou em 7 fazendas. Uma é o seu Saturnino, como já dissemos, mas outra é o Jove, Nha Selena, Dona Vininha, o Marciano, Nho Hermes, não é? Que vocês veem que são nomes verossímeis sertanejos, vamos dizer, de fazendeiros sertanejos, mas são a Lua, Nha Selene, Dona Vininha, Vênus, Nho Hermes, Mercúrio, Marciano, Marte, etc. Mas a viagem termina aonde? No Apolinário, dentro do Sol. Na verdade, toda essa história é esse alinhamento de uma coisa que vai de Saturno ao Sol. E trata-se, o recado se faz nesse processo de Saturno ao Sol. A certa altura, numa dessas versões dos símbolos, né, que, como disse a Júlia, são tão diversas e permitem, na verdade, esses símbolos permitem tantas inflexões, tantas versões e tantos recados, né, que estão contidos nele. Um desses recados simbólicos astrológicos vem do esoterismo islâmico, que, na nossa Idade Média, né, dizia que os planetas são canais de relação com o mundo, que cada um é uma forma pela qual a gente se relaciona, se comunica, que o Sol é o foco da atenção, neste caso. O Sol é aquilo que faz com que a nossa atenção, nossa consciência ilumine o que a gente está vendo, né? Portanto, um Sol em Capricórnio, um Escorpião, é um foco que está vendo todo o tempo, segundo um modo, né, que está ligado a esse símbolo. Enquanto isso, a Lua é o espírito corporal, que é aquela coisa não verbal, que a gente, vamos dizer, sente como um estado difuso, cambiante, mais lento, né, que, de algum modo, acompanha essa atenção e essa outra coisa, que é um estado, um feeling, algo assim, que é lunar, né? Mercúrio é o pensamento, o encadeamento verbal, não é? E lógico, digamos. Vênus, a fantasia, a imaginação criadora. Marte, o sinal de alerta, o alarme, ou seja, aquilo que nos indica que podemos estar em perigo. Júpiter, a vontade, com aquilo que ela tem de afirmativa, digamos, não é? E Saturno, o limite, não é? Que é dado pelas coisas, a razão, enquanto um pensamento que, quer dizer, aquilo que incorpora os limites do mundo de diferentes modos e tal, mas completado esse ciclo, e afinal das contas, o Sol que está no começo como a tensão, está no fim como a integração. O Sol é o instantâneo pelo qual a gente capta o que está acontecendo no foco da nossa atenção. João Zezinho. E, ao mesmo tempo, passados os recados por todas essas instâncias, ele retorna como elemento de integração. Dito isso, só quero dizer a vocês que é uma coisa impressionante que no conto do Guimarães Rosa, como os 7 recadeiros, os 7 maluquinhos mineiros, eles são todos lunáticos. Não é? São todos lunáticos porque todos eles captam alguma coisa que não está verbalizada. Por isso eles prestam atenção no recado, coisa que os outros não fazem, porque a atenção é essa atenção para o difuso, porque não está dito. Não é? Mas eles são, os 7 maluquinhos lunáticos, são os diferentes planetas. Por quê? Gorgulho é o lunático saturnino, como eu já indiquei antes aqui. Aquele que vive 30 anos numa gruta, né, e conectado com o fundo do solo. Né? E é neurastênico.
cínico, né? Não quer ser favoroso, não está ali para ser favor a ninguém, mas acaba dizendo na sua forma primeira a revelação enigmática do recado. Quero só dizer que quando ele diz, isso é um parênteses que eu não posso evitar, mesmo que eu gaste meio minuto nisso, mas que quando no conto ele fala, o recado é emitido e as pessoas tentam entender, acabam sabendo que não entenderam ainda. Tem um trecho que diz assim: o resto era o silêncio demoroso das pedras e das plantas, e o céu em seus lugares. É mais ou menos assim que diz. Se vocês olharem o último disco de Tom Jobim, a contracapa, o que está escrito lá são essas palavras. Ou seja, Tom Jobim, né, que é, por sua vez, atento, né, à rosa, aos biomas, e ele cifrou ali algo como: o recado está dado, né? O recado está em movimento. Muito bem. Mas o Catraz é o fantasioso. Ele dá asas à imaginação e se levanta da terra, que seja com urubus atrás de uma carniça. Isso move mundos, né? O menino é caxinguelê de ladino. Ele quer entender e ele quer dar voz, dar palavra, dar linguagem, né? Ele é mercurial, o menino. O Gege é o lunático, é o lunático elevado à sua potência máxima. O Nomen Domini, o profeta, é aquele que declara o estado de alerta, o alarme geral, né? Ou seja, em suma, Marte. O outro é a sobrefartura, né? Tudo está sobrando para ele, o jupiteriano, né? E, afinal, aquele que integra todos esses elementos numa canção e que, portanto, dá voz poética e musical a isto, é, de algum modo, Laudelin Pulgapé, esse que transforma o recado numa integração solar que afinal, vamos dizer, uma passagem, né, desse processo todo. A canção que ele faz, no entanto, é uma canção de luta e festa, de luta e morte. É uma canção de uma luta sangrenta, que avisa justamente Pedro Orosio, no caso do conto, né, de que algo está se passando ali. Mas ao mesmo tempo, vamos dizer, a formulação luminosa desse caminho todo, né? Então, eu não vou poupá-los de qualquer comentário sobre o quanto tudo isso se liga com o que estamos falando e sendo aqui. E aí eu quero só tocar uma canção que é muito simples e mântrica, para que a gente, afinal, cante, né? Essa canção é de um poeta gaúcho, meu parceiro e amigo, chamado Paulo Neves. Ele fez a letra e a música, e ela tem essa delicadeza dos elementos. Quem pega esse microfone aqui? Obrigado. Oi. No mar mora o som de uma sereia. No ar faz aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra, a dormência de uma ideia. No mar mora o som de uma sereia.
faz a aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra a dormência de uma ideia. Eu estou cantando assim grave para mim, mas é para que as vozes das mulheres possam estar na sua plenitude nessa região. Olha, no mar mora o som de uma sereia. No ar faz a aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra a dormência de uma ideia. Vamos lá, no mar mora o som de uma sereia. Faz a aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra a dormência de uma ideia. Mora o som de uma sereia. Lindo, adoração, exatamente. No ar faz a aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra a dormência de uma ideia. Vamos mesmo agora. No mar mora o som de uma sereia. No ar faz a aranha a sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra a dormência de uma ideia. Chegou no lugar agora, no mar mora o som de uma sereia. A sua teia. No fogo o sol brilha e se incendeia. Na terra dormência de uma ideia. No ar mora o som de uma sereia. Vênus.
Dando sinal. Chega? Tá chegando? Alô? Antes do mundo existir, ele existia. Um mundo nasceu de uma porta batendo. Um mundo nasceu do cruzamento do esperma de uma pétala com a pele de uma pedra ovular. Não havia nem macho, nem fêmea de nenhuma espécie, e as palavras mulher, homem, jamais existiriam, porque não significariam nada. Tudo era vida e criação. O sol, uma bola de fogo reluzente, nem homem, nem mulher, se deitava quando queria, e a lua, uma esfera prata cintilante, nem mulher, nem homem, aparecia durante o dia, sempre que desejava. Da primeira chuva, vieram seres humanos de todas as espécies. Dos granizos, nasceram os vales e as montanhas graníticas. Das tempestades, vieram os seres mais intempestivos. Do orvalho, vieram as avós e as estrelas. As avós não tinham gênero. Algumas nasciam antigas árvores, até dar nos carcarás, que são avós de asas. As coisas chamadas pessoas precisariam aprender a lidar com o instinto, existir junto. As coisas chamadas bicho também. As plantas precisariam aprender a forjar o ar, respirar junto. As algas nunca teriam medo. Os tubarões martelo e as foices nos ensinariam os caminhos da luta. Outros viriam depois. A luta foi uma parada. Olha o inconsciente. A luta foi uma palavra parida desde que o mundo existiu. A natureza não é o reino do equilíbrio perpétuo, onde todos estariam no seu lugar. É um espaço para a invenção permanente de novos seres vivos que alteram totalmente o seu equilíbrio. Todos os seres migram, todos os seres ocupam a casa de outros. A vida basicamente é isso. Antenas de gafanhotos captando abalo sísmico iminente. Cerca não prende rio. Todos os elementos são fluidos. A própria pedra é fluida. A educação pela pedra, sabedoria geológica. Antes de ser país, éramos árvore. No princípio, era um movimento. O primeiro camaleão abriu os olhos e disse: tudo o que é vivo e também morto transmuta. Essa é uma cosmogonia de teatro, passando um recado para Vênus, que também precisa testar o contato. Uma outra cosmogonia de teatro, que constitui também esse espaço de teatro, uma cosmogonia que vem de Bacantes, que é a criação, a invenção e o nascimento desse deus Dionísio. Nessa dramaturgia que foi traduzida, transcriada aqui no Teatro Oficina, inclusive pariu essa arquitetura, uma das peças que constituem a escrita desse desenho arquitetônico.
feita pelo Zé Celso, pela Catherine Hirsch, pela Denise Assunção, pelo Marcelo Drummond. Tem os 7 primeiros cantos de Bacantes, que são a cosmogonia de Dionísios e a cosmogonia desse ser que atua no teatro, das bacantes que praticam o teatro. E logo nos primeiros cantos, acho que no terceiro, a gente canta que para existir em teatro, a gente tem que fazer para mim, para si, que é um outro diretamente, e para o sol. O sol, além do sol, é também todo o caminho até o sol, e tudo que povoa o caminho até o sol. Então, para qualquer ser atuante, qualquer ser de teatro que atue, é sempre preciso e necessário estar muito atento a esses três vetores, a essas 3 interfaces de contracenação, que é eu, o outro e o tudão também. O sol como um tudão. E esse espaço aqui, especificamente o Teatro Oficina, é um lugar muito tinhoso também. Atuar aqui, trabalhar aqui, é um lugar tinhoso, é um lugar difícil, é um lugar onde se dá muito. E se vive a angústia e a delícia de se dar muito. Mas é preciso estar sempre buscando o equilíbrio dessas 3 forças. O para mim, para si, para o sol. Para mim, para si, para o sol. E essa é uma medida que faz com que a gente consiga ser mais tinhoso que o tinhoso. Porque quando a gente acha, a gente tem que estar sempre sacando o que acontece. Porque um processo, de fato, um processo de teatro, às vezes ele vai de sol a sol. Ele vai de sol a sol. Ele nasce, ele morre, ele nasce, ele morre, ele vai de sol a sol. E isso exaure. O corpo, ele é a própria matéria da agricultura. Que ele tem um momento que ele dá mais, que ele brota, que ele fica no seu inverno, que ele... E para isso é preciso estar sempre equilibrando. Para mim, para si, para o sol. A tarde ardia em 100 sóis. O verão rolava em julho, o calor se enrolava no ar e nos lençóis, na dátia onde eu estava, na colina de Púnquino, corcunda, onde o monte acula, e ao pé do monte a aldeia enruga a casca dos telhados, e atrás da aldeia um buraco, e no buraco todo dia o mesmo ato, o sol descia lento e exato, e de manhã outra vez, por toda parte lá estava o sol escarlate, dia após dia. Isto começou a me irritar terrivelmente. Um dia eu me enfureço a tal ponto que de pavor tudo se empalidece e grito ao sol de pronto: desce, chega de vadiar nessa fornalha. E grito ao sol: parasita, você aí a flanar pelos ares e eu aqui cheio de tinta, pô, com a cara toda nos cartazes. E eu grito ao sol: espera, ouça, topete de ouro. E se em lugar desse ocaso, de pachá, você baixar em casa para um chá? Que mosca me mordeu
é o meu fim. É tipo fudeu. Para mim, sem perder tempo, o sol, alargando os raios, passos, avança pelo campo. Eu não quero mostrar medo, recuo para o quarto. Os seus olhos brilham no jardim, avançam mais pelas janelas, pelas portas, pelas frestas. A massa solar vem abaixo e invade a minha casa. Recobrando o fôlego, me diz o sol com a voz de baixo. Pela primeira vez recolho o fogo, desde que o mundo foi criado. Você chamou? Apanhe o chá, pegue a compota, poeta. Lágrimas nos pontas dos olhos, o calor me fazia desvairar. Eu lhe mostro o samovar. Pois bem, sente-se, astro. Quem me mandou berrar ao sol insolência sem conta? Contrafeito, me sento numa ponta do banco e espero a conta com frio no peito. Mas uma estranha claridade fluía sobre o quarto e, esquecendo os cuidados, eu começo, pouco a pouco, a palestrar com o astro. Eu falo disso, daquilo, como é que me cansa, etc. E o sol, está certo. Mas não se desgoste, não pinte as coisas tão densas. E eu? Você pensa que brilhar é fácil? É. Prove para ver. Mas quando se começa, é preciso prosseguir. E a gente vai e brilha para valer. Conversamos até a noite, ou até o que antes eram trevas. Como falar ali de sombras? Ficamos íntimos, foi super legal. Os dois, logo, com um desassombro, batendo no ombro. E o sol, por fim, me diz: somos amigos para sempre, eu de você, você de mim. Vamos, poeta, cantar, luzir, no lixo cinza do universo. Eu verterei o meu sol e você o seu, com seus versos. O muro das sombras, prisão das trevas, desaba sob os obus dos nossos sóis de duas bocas. Confusão de poesia e luz, chamas por toda parte. Se o sol se cansa e a noite lenta quer ir para a cama, marmota sonolenta, eu de repente inflamo a minha flama e o dia fulge novamente. Brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar com um brilho eterno. Gente, é para brilhar, que tudo mais vá para o inferno. Este é o meu slogan. E o do Sol, e o do Caetano, que eu descobri que pegou do Mayakovsky, e o do Oficina também. Mayakovsky fez esse poema sobre o sol, que o Caetano comeu, porque a vida é uma devoração profunda. E o sol, no teatro, eu não sei se em todos os teatros, porque alguns são umas caixinhas quadradas, escuras, e o sol nem consegue chegar muito perto, né? Mas aqui nesse teatro, o sol, ele é protagonista, mas não um protagonista assim, demasiado humano, que se acha. Não é um protagonista arrogante, ele é um protagonista coral, da vitalidade da linguagem das peças que se fazem aqui. Esse janelão de vidro no nosso jardim, ele foi pensado, parido, pelas dramaturgias que foram sendo vividas no corpo e parindo a força desse teatro. Aqui, no Teatro Oficina, arquitetura, edifício, terreiro de teatro e dramaturgia não se dissociam, são profundamente ligadas numa relação simbiótica. Esse janelão, ele precisou existir porque o sol importa. O sol importa para a dramaturgia, o sol importa para a emoção que ele dá no corpo, para a materialização da metamorfose que ele dá na célula quando a gente chega para aquecer os corpos, para aquecer a máquina. O sol, ele importa como um pensamento de teatro, porque o sol também pensa, essa árvore pensa. Essa árvore que não está iluminada ou está iluminada? Está iluminada. Precisa melhorar essa luz. Essa árvore,
ela é uma cesalpina. Ela foi plantada pela Lina Bobardi. Ela tem quase a minha idade, ela deve ter assim, ela foi plantada nos anos 80. Ela foi plantada com as raízes dentro do chão do teatro, do chão de terra, e ela é a primeira flecha em direção a uma luta que hoje, 30 e tantos anos depois, nós lutamos, porque a luta é uma palavra parida desde que o mundo existiu. Nós do teatro, em aliança com outros povos dessa terra chamada Bexiga, e dessa terra chamada São Paulo, e dessa terra mais ampla que nos recebe, essa luta lutada pela proteção do último chão de terra livre do centro da cidade de São Paulo. Mas livre do quê, né? Que a gente sempre fala, último chão de terra livre. Livre do quê? De uma grande, compulsória verticalização falocêntrica, patriarcal, capital, especulativa da vida. É o último olho de terra. E embaixo desse olho de terra, no qual a gente está aqui agora, todo mundo inserido, porque o Teatro Oficina é um teatro dentro desse território, dentro dessa floresta que vai vingar com o rio Bexiga. Dentro desse território existe um rio correndo a 4 metros do chão, isso é muito perto. E muito recentemente a gente descobriu que esse rio tem uma água potável, uma água de beber. O que me deixa completamente alucinada, imaginando quantas águas de beber correm embaixo da cidade de São Paulo, com as pessoas passando sede, com os animais passando sede, e, no entanto, as águas também que correm embaixo se revoltam e sobem pelo processo de urbanização estúpido e choram a cidade, ou lavam a cidade, ou banham a cidade com as enchentes. Esse rio Bexiga, ele vai vir à tona. Nós estamos no momento desse teatro absolutamente solar, na sua vitalidade de luta, com toda a ancestralidade que veio antes de nós desse teatro, e antes desse teatro, porque o Teatro Oficina é antigo. O Zé, numa entrevista no Roda Viva, na época dos Sertões, porque ele estava com um barbão do conselheiro, um jornalista perguntou, do alto da sua genialidade: Zé, e depois que o Zé morrer, tem Teatro Oficina? E aí o Zé respondeu: mas é claro, porque ele disse, o Teatro Oficina não sou eu, ele está aqui muito antes de mim. Ele disse que ele era uma antena captando abalo sísmico iminente e que captou absolutamente bem, genialmente bem, absolutamente, eletricamente, precisamente, captou a mensagem e conseguiu dar vida a uma terra de teatro, a um terreiro de teatro, em orgia, com uma multiplicidade de povos nesse território, conseguindo forjar um território que, sendo um teatro ligado ao chão, ao solo e ao sol. Que horror esse microfone, né? Tá uma loucura. Quero falar no bastão. Pera lá. Corta esse microfone. Bastão, 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 bastão. Tá ligado? Quero ver como é que a gente vai fazer peça com essas lapelas dessa maneira. Esse teatro, ligado ao chão, abaixo dele, né? E embaixo do palco tem rio, se conecta ao sol na sua prática de vitalidade e se conecta a uma questão muito importante nesse momento, que é uma prática de vitalidade para a cidade de São Paulo, que é ter a coragem da regeneração de um curso de um rio, num projeto piloto para a cidade de São Paulo, que é trazer o rio Bexiga para cima, para ficar a céu aberto num trecho, sendo regenerado nesse trecho com a sua mata ciliar, para poder dar de beber a esse bairro e também aos seres não humanos que nele vivem. E mais do que isso, para poder pensar o seguinte: de fato não vai ter Marte para todo mundo. Eu acho que ninguém aqui deve ter uma carteira, uma conta bancária que dê conta
de comprar uma vaga na Lua ou em Marte, quando tudo isso afundar. Então, nesse sentido do teatro, é sempre aqui e agora. E esse é um tempo do sol também, né? Aqui e agora. Mesmo agora, quando ele não está, ele está. E eu acho que o mais importante que eu queria plantar aqui, aproveitando as presenças de todas essas órbitas, é que nós temos nesse momento uma preciosidade, uma maravilhosidade para vingar aqui nessa terra, que vingando vai dar de comer a imaginação de uma cidade, como São Paulo, que vai dar de comer a muitos outros territórios, como imaginação e como materialidade, porque é possível, embora o capital especulativo finja que o mundo, que São Paulo nasceu um assentamento de cimento, a gente não nasceu estacionamento de carros. São Paulo não nasceu estacionamento de carros, embora o Parque do Rio Bexiga esteja fantasiado de estacionamento nesse momento, ele tem uma vocação sobre-humana, mais que humana, uma vocação de proteção, de regeneração da vida. Nesse momento a gente está chegando numa hora decisiva, em que isso vai vingar, e é também uma hora decisiva porque é um momento de captura da ânima de uma luta. E é por isso que é muito importante que a gente se conecte numa grande constelação estelar, terrena, que consiga segurar a onda, desejando que o que aconteça aqui seja o projeto de regeneração do Rio Bexiga, e não uma loja da Jequiti, ou sabe-se lá mais o que, sustentável. É muito, muito importante que a gente pense sobre isso e que se atente nas antenas, porque quando vier o chamado, a gente chega junto e vir plantar o Parque do Rio Bexiga, que ele não vai ser implantado, ele precisa ser plantado, porque a especulação imobiliária, ela é o nosso garimpo, ela é a nossa mineração. A cidade de São Paulo, ela vai ter que se implicar nesse processo de morte e vida, de fim de mundo. Não vai dar para delegar. Nesse sentido, é muito importante que a gente entenda que realmente a cooperação não é a melhor das palavras. E é difícil sair dela. É muito difícil sair dela. Olha o inconsciente. Puta que pariu. A cooperação é a melhor das palavras e o inconsciente é colonial, caralho. A cooperação é a melhor das palavras, a competição não é. E ela é tão forte que ela vem mesmo que você não queira. Nesse sentido, o sol nosso, nesse momento, que a gente gostaria de apresentar para que todo mundo recebesse um pouco desse calor, é esse rio que está aqui embaixo, correndo com água potável, desejando que todo mundo corra junto com ele numa grande simbiose, porque teatro também se planta, e o teatro-oficina não é uma monocultura. O teatro-oficina é outra coisa. Ele é uma agrofloresta, onde muitos povos povoam, e isso é bonito. A gente não precisa ter medo da diferença. Ela é uma terra preta. Para ver a luz do sol. Para ver a luz do sol, acho que retomando um pouco o sol nas dramaturgias, assim, né? Eu acho que o sol na dramaturgia, ele muitas vezes ele tem vários papéis. O sol tem vários papéis. Ele tem um papel de marcação de tempo, o sol em dramaturgias. O sol, ele gira, é assim mesmo, invertido. O sol gira 9 meses em torno da Terra. Ele é uma marcação de tempo. O sol, ele é também uma abertura de cena, ele é um farol para a tragédia que acontece. E tem uma peça do Schiller, que a gente fez, chamada Os Bandidos, que tem uma cena que os bandidos, uma peça do Schiller, de 1777, talvez, e que tem uma das cenas que os bandidos, eles fogem,
e eles conseguem sobreviver a um ataque da polícia muito grande, e aí eles chegam no lugar, na nascente do rio Tietê, na nossa transposição do Schiller para o Aqui e Agora, dali de 2008, e, de repente, o Damião está lá no bando e tem um pôr do sol gigantesco, e ele diz assim: eu queria ser como ele, poder nascer todo dia e poder morrer todo dia. Eu acho que, nesse sentido, o teatro, ele é o próprio sol, ele precisa dessa dinâmica do sol. O teatro, para existir, ele precisa nascer todo dia e ele precisa morrer todo dia. Ele precisa nascer e apodrecer. Nascer e apodrecer. Porque esse fluxo de você fazer uma coisa todos os dias, como o sol que nasce e morre todos os dias, mas ele te dá a possibilidade de morrer e de renascer. E, nesse sentido, o teatro e o sol estão ali. Merda.